Foi. Eu diria assim que a emoção, acho que é, pra gente que conhece, que sabe a importância que tem isso, foi maior do que formar um filho na universidade. E até porque o pastor da igreja, ele foi iluminado por Deus porque ele pediu para eu fazer o batismo do meu próprio filho. Né? Então isso é uma coisa que a gente leva para o restante da vida, né? É uma coisa que marca muito e a gente percebe que naquele momento ele teve um despertar. Foi algo que partiu do coração dele. Né? A gente percebeu que ele estava lá meio isoladinho e tal, e de repente ele levantou a mão e foi lá para frente. E quem conhece a gente sabe, nós não ficamos pegando no pé, nem dos meus filhos, nem do pessoal da igreja, porque é algo que a maturidade espiritual da pessoa vai ter que chamar ela para isso. Tem que ser ensinado, aí a pessoa vai dando os passos dela, ele né? recebeu o ensinamento, ele já sabia qual era o ensinamento. Mas não adianta nós batizarmos 200, 300 pessoas sem que elas tenham entendimento do que elas estão fazendo. Vai ser um banho, né? Ia tomar um banho de água clorada, né? Ia dar uma coceira danada depois. E na verdade, não é isso que o reino de Deus proporciona para a pessoa. Porque Jesus veio nos dar liberdade. Por que eu vou criar um fardo, uma prisão maior para as pessoas que estão buscando isso? Ah, não, você é obrigado a fazer. Não, você tem que se batizar. Você tem que aceitar Jesus. Eu estou fazendo apelo, você tem que vir aqui na frente. Não acredito que seja assim que funciona. Deus toca. E quando Ele toca, Ele transforma. Sempre. Ele cria um vaso novo, daquele vaso tudo torto, deformado, Ele arrebenta, dos cacos Ele levanta um vaso novo, perfeito, para a honra e glória dele. Sempre. Tem idade para isso, pastor? Por que eu estou falando? A minha irmã, por exemplo, o missionário R.R. Soares também conta essa história, aceitaram Jesus com 6 anos, né? Sim. Eu lembro da minha irmã, quando a gente foi a um culto, ela sozinha mesmo, na hora de aceitar Jesus, a gente ficou olhando pra cara dele e minha mãe, o que ela tá fazendo? Levantou a mão e aceitou Jesus. Num dia diferente de mim e da minha irmã, que o missionário conta também que com 6 anos de idade, ele também tomou essa iniciativa, os seus filhos jovens. O Mateuzinho tem 11 anos e já fala sobre batismo. Já. E existem pessoas que de repente vão conhecer Deus com 80 anos também, ali podem começar uma caminhada. Explica isso pra gente. Tá, bem colocado isso. A questão da idade, vamos pegar o caso da sua irmã. Com 6 anos, né, ela aceitou Jesus. Mas com certeza ela não ouviu falar de Jesus a primeira vez aquele dia que ela aceitou Jesus. Ela já teve o ensinamento. Então não é à toa que a Bíblia nos ensina que devemos educar as crianças no caminho que devem andar. E ainda quando forem adultos não vão se desviar dele. Por que isso? Porque toda semente, todo ensinamento, toda palavra, ela fica no coração. Então, o Bruno a gente não teve oportunidade de fazer isso porque a gente não tinha conhecimento. Mas o Mateus, desde o ventre, ele já ouvia louvores, já ouvia cânticos, né? A Mônica já conversava com ele, já lia a palavra para ele. Então isso transforma a criança desde o ventre. Então ele já vem, os médicos já comprovam isso através da ciência, que eles podem ouvir, podem sentir as emoções da mãe, o carinho que o pai faz. As crianças sentem já no ventre. E desde o ventre eles têm que ser tratados para poderem fazer a escolha certa. Mas é Deus que toca. A tua irmã foi tocada por Deus. Ela tinha o conhecimento, ela sabia quem era Jesus, ela tomou a decisão. Eu quero isso para minha vida. Não é porque é uma criança de 6 anos que ela não sabe o que é bom. Porque todo o puro louvor aceitável do trono da graça vem dos pequenininhos, né? Das criancinhas, né? São eles que emanam o melhor louvor, aquele que Deus recebe. Então, eles sabem a quem estão louvando, eles sabem quem estão aceitando, eles sabem o que eles querem. E Jesus diz, né? Deixe vir a mim as criancinhas, porque elas são puras. O coração delas é uma terra fértil, arada, preparada para receber a semente. É só lançar a semente, ela vai florescer. A criança é assim. Que bom que eu conheci Jesus desde cedo, né? Isso poupa, né? De tanta coisa, né? Verdade. De conhecer esse mundo. Agora, eu queria falar contigo sobre transcendência de Deus, né? Um dos tópicos que o pastor separou pra
pra gente falar. Certo. Explica pra nós o que é isso, pastor. Bom, primeiro lugar, para nós podermos conhecer Deus, nós temos que conhecer da natureza de Deus. Então, é óbvio, o pessoal que tem um pouco mais de caminhada sabe que Deus não tem a mesma natureza nossa. Deus, ele tem uma natureza espiritual. Ele não tem uma natureza carnal. Nós temos atributos de Deus, que Deus passou para o ser humano. Que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas nós fomos feitos carne e osso. Nós não fomos feitos espírito. E Deus, ele tem um atributo espiritual. Então nós, como carne e sangue, como a Bíblia diz, né, que a carne e sangue não alcançarão o reino de Deus, porque ela é pecadora. A carne e o sangue, ela se desfaz. A carne e o sangue, ela vê a corrupção. O espírito não. Não seria uma relação de igual para igual se nós tivéssemos que buscar Deus. Não tem como o ser humano alcançar Deus, buscar Deus e alcançar Deus. Por isso Deus teve que se fazer homem, na figura de Jesus Cristo. Jesus é o Emanuel, é o Deus conosco. Então ele saiu do lugar de glória, onde nós não poderíamos alcançar, para vir nos buscar. E para que nós pudéssemos ter um relacionamento com ele. Como foi a tentativa da Torre de Babel, né? Vamos fazer uma torre, vamos chegar Vamos até alcançar Deus. Esquece. Não, podia construir essa torre para o resto dos milênios que não conseguiria. Só que esse fato da transcendência de Deus é algo maravilhoso. Já começa aí demonstrar qual é o caráter de Deus, o tamanho amor de Deus por cada um de nós. Se nós não temos condição de chegar até Ele, Ele veio até nós. Ele se fez carne e veio nos buscar. E essa é a transcendência de Deus. Ele saiu da glória para vir para um lugar que ele não precisaria estar. Ele estava num patamar muito superior, num patamar perfeito, num lugar divino, maravilhoso. E ele abandonou tudo aquilo para vir ter um encontro comigo, com você. E aí nós vemos, poxa, mas que Deus maravilhoso é esse? Porque se nós formos analisarmos os deuses gregos, eles são falhos. Eles são ruins muitas vezes, né? São vingativos. Cada um tem um defeito terrível. Um é invejoso, né? O outro é irado. Eles são baseados nos seus defeitos muitas vezes, Cada né? um deles. E o nosso Deus não. Então, essa imagem que, infelizmente, muitos crentes têm de Deus, de um Deus que castiga. Você quer ver uma coisa que não vai para mim? É um pai chegar para uma criança e falar, não faz isso porque Deus te castiga. É um ensinamento errado. Deus não castiga ninguém. Deus é bom. Você sabe qual é o nosso castigo? É colhermos o fruto da nossa desobediência. É a gente que planta e colhe. O que a Bíblia nos ensina? Lá em João, tudo que plantarmos, nós vamos colher. E não importa se você se arrependeu daquilo, se você pediu perdão daquilo, você já plantou. Uma hora você vai colher. Se você plantou inimizade, você vai colher inimizade. Se você plantou ódio, você vai colher ódio. Agora, se você plantar amor, você vai colher amor. Isso não quer dizer que Deus não corrija. Isso quer dizer que Deus não castiga, né? Exatamente. As pessoas têm que entender que são coisas diferentes. Né? Se você vai plantar arroz, você vai colher arroz. E não importa se por um acaso no meio daquela plantação você fala, puxa, mas eu não queria plantar arroz, eu queria plantar feijão. Vai nascer arroz. Você planta arroz? Exatamente. Então nós temos que aprender que a Bíblia, os ensinamentos de Jesus Cristo, não são desculpas para nós fazermos o que nós quisermos. E depois falar, Deus, me perdoa porque eu não sabia o que estava fazendo. Até porque tem a graça e agora eu posso andar do jeito que eu quiser. Exatamente, não é isso. Deus vai te perdoar. Deus te ama. Se você pediu perdão de coração, Ele vai te perdoar. Só que tem a consequência disso. Então, porque seria muito fácil um assassino
no dia que ele foi preso, ele falou: eu aceito Jesus e me arrependo dos meus pecados. Só que perante a justiça humana, ele vai ter que cumprir a pena. No mundo espiritual, aquilo que nós fazemos, nós vamos colher. E não adianta você se arrepender. Existe o resultado daquilo que você fez. Davi se arrependeu do que tinha feito, o filho morreu, né? Exatamente. Agora eu vou falar assim: mas Deus matou o filho de Davi porque é um Deus vingativo. Eu já ouvi isso. E Deus não é vingativo. Você imagina a posição de Deus. Uma criança inocente. Uma criança que não tinha pecado. Uma criança que foi gerada em pecado. Mas a criança, por si só, não tinha pecado. Qual o problema que aquela criança gerada em pecado poderia gerar para a nação toda de Israel? Naquele conceito, naquela situação, naquela sociedade daquela época. Nós temos que enxergar Deus nesse sentido. Porque Deus, ele não mudou do Antigo Testamento até o Apocalipse. Ele não era um Deus mau que se transformou num Deus da graça. Não é isso. Ele sempre foi um Deus da graça. E eu acredito até que o fato, se a gente for analisar a história no todo, da morte do filho de Davi, foi até graça, né? Assim, no contexto geral, né? Exatamente. Porque seria gerado a Israel, né? Exatamente. Aí os céticos vão dizer o seguinte: mas o filho de Davi não tinha nada a ver com isso. E eu digo isso para os céticos: o filho de Davi, ele foi gerado para Deus. Ele não padeceu em vão, porque assim, as pessoas, elas pensam o seguinte: olha, Deus pesou a mão e ele morreu. Só que nós temos que enxergar as coisas da perspectiva de Deus. Paulo já dizia isso. O que é mais vantagem, viver nesse mundo ou partir para a glória? Então a perspectiva de Deus é: nós estamos nesse mundo, só que esse mundo está no maligno. Então é muito mais vantajoso partir para a glória do que viver nesse mundo. Então, da perspectiva de Deus, viver nesse mundo não acrescenta em nada. Acrescenta muito mais estar lá com Ele na glória. Só que as pessoas não querem estar na glória com Deus. Elas querem viver esse mundo.